Boa noite, alunos. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda parte da nossa aula sobre a Guerra Fria. Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre o começo da Guerra Fria, sobre como ela surgiu, né, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, e também conversamos sobre a criação da ONU, qual foi a importância dela no mundo, né? Novamente, as pessoas tentando se aliar, os países tentando se aliar, apesar dessas táticas sempre terem dado errado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos, um lugar onde a ONU também teve muita importância, né? Nós vamos falar sobre dois conflitos principais que nós tivemos entre o pensamento socialista e o pensamento capitalista. Começando com a Guerra da Coreia, né? A gente começa falando que o período da Guerra Fria, como a gente já falou antes, foi marcado por conflitos que, apesar de diferentes, né, eles têm uma semelhança, que é o conflito da ideia capitalista e da ideia socialista. A Guerra da Coreia, ela foi um dos conflitos mais representativos da guerra, né? Em 1949, lá atrás, a China, que é um dos maiores países da Ásia, ela se torna comunista. E vários países vão seguir os chineses e começam a seguir o modelo socialista político-econômico, né? E com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que tinha sido conquistada por eles lá em 1910, tinha sido dividida agora entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Coreia do Norte sendo socialista e a Coreia do Sul sendo capitalista. E nos anos seguintes, a divisão, essa divisão, né, por causa dela, começa a se iniciar muitos atritos entre esses dois lados. Esses atritos vão acabar com a Coreia do Norte avançando sobre a Coreia do Sul e provocando uma reação militar dos Estados Unidos da América. E agora os Estados Unidos, né, vai usar a grande influência que eles têm na ONU, né, porque a sede da ONU fica nos Estados Unidos e eles tinham muita voz naquela época. Eles utilizam as tropas da ONU para entrar no conflito. E isso causa muitas críticas na ONU, tá, gente? Até hoje a ONU é muito criticada por ter feito isso. Só que os Estados Unidos utilizam da tática, né, de falar para a ONU que quem começou o conflito foram os socialistas, foram a Coreia do Norte. E isso faz com que, quando eles tentam as conversas de paz, isso não aconteça e a ONU cumpra a promessa deles de que eles entrariam em conflitos com um exército para tentar apaziguar o negócio. Nesse caso, como em alguns outros, não funcionou essa história. A China, que ela tinha acabado de se tornar comunista, né, e a Coreia tinha se tornado a Coreia do Norte também por causa deles, apoiou a Coreia do Norte enviando tropas e armamentos. E a Guerra da Coreia foi um dos conflitos mais sangrentos da Guerra Fria, tá, gente? Com quase 2 milhões de mortos, a maioria deles sendo chineses e norte-coreanos, né? Só para vocês verem, só de chinês morreu quase 800 mil chineses. E por um momento se cogitou o uso de armas nucleares para acabar com a guerra, mas depois de algumas conversas de paz, isso logo foi descartado, né? E para o fim da Guerra da Coreia, existem duas linhas de pensamento, tá, gente? Tem o pensamento menor, que é da vitória americana, que alguns pesquisadores, geralmente eles norte-americanos, vão defender que quando a Coreia do Norte recuou, isso foi uma derrota deles. E agora essas provocações, esses mísseis que eles lançam, esses testes militares que eles fazem, é tudo uma provocação dos derrotados, né? Os derrotados estão lá, tão amargos que perderam a guerra e agora ficam provocando. E a mais forte de todas, né, das teorias é o armistício, que a maioria dos pesquisadores vai falar que teve apenas um cessar-fogo. Isso que é um armistício, é um cessar-fogo. E os países que ainda estão em guerra, tá? Mas nenhum deles toma atos ofensivos. Nós estamos com isso desde o final da Guerra da Coreia. Eles estão em guerra ainda, mas ninguém move tropas para o outro lado. Mas eles são um país em guerra, tá, gente?
aqui nós vamos ver um pouquinho falando sobre a Guerra da Coreia. Em 25 de junho de 1950, forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes. Os Estados Unidos reagem. Nesta declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a Armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade. A maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Com o Sul garantido, os Estados Unidos partiram para o ataque, tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou 1 milhão de homens para defender a Coreia do Norte. As tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53, foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma, depois de 3 anos de guerra. O paralelo 38 dividia as duas Coreias. Os Estados Unidos perderam 54 mil soldados. Vocês podem ver que teve algumas cenas fortes. Se vocês quiserem, vocês podem assistir um filme muito famoso que chama Gran Torino, que ele vai falar um pouco sobre a Guerra da Coreia, entendeu? Com o Clint Eastwood. Ele é um filme muito bom. E o Clint Eastwood, nesse filme, ele é um veterano da Guerra da Coreia. E agora a gente vai falar... antes de a gente falar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã, vamos falar um pouquinho sobre a importância da Coreia, gente. A gente estudou na aula passada, tinha Cuba, né? Cuba, ela era um país socialista, praticamente embaixo dos Estados Unidos, né? A 150 quilômetros da Flórida. Então, muito pertinho. A Coreia era isso para os soviéticos. A Coreia era... na realidade, tinha vários países que eram isso, mas principalmente a Coreia, ela era um país muito próximo da Rússia, né? Que foi o centro da União Soviética durante muito tempo. Eles estavam muito próximos e uma posição vantajosa muito grande, porque a península da Coreia fica ali praticamente na entrada do Pacífico. Não tem como você passar pelo Pacífico sem transitar pelo Pacífico sem passar pela Coreia. E é por isso que ela é tão importante, tá? Mas agora nós temos a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã, né, ela foi a mais violenta da guerra, né? Em 1954, a província do Vietnã, que era da China primeiro, e depois vai virar colônia francesa, que depois é dominada pelo Japão. Vocês vão ver que o Japão vai dominar muitos países ali na costa asiática, né? E ela vai declarar, em 1954, o Vietnã declara independência sob a liderança de Ho Chi Minh, que hoje em dia é a capital do Vietnã. Ho Chi Minh vira o presidente do Vietnã, né? E desde a derrota japonesa, lá em 1945, a França ela havia iniciado um conflito de retomada no território, mas eles são derrotados pelas tropas do Ho Chi Minh em 1954. O Vietnã, ele tinha uma propensão socialista, né? Porque eles seguiam muito a ideia da China. O que incomodava muito os Estados Unidos, porque, que nem na Coreia, o Vietnã havia sido dividido em norte e sul. E agora os Estados Unidos iniciam uma campanha de ocupação militar no sul, se preparando para fazer uma invasão ao Vietnã no norte.
a propaganda comunista no Sul estava aumentando cada vez mais e, inevitavelmente, ia iniciar uma revolta para a unificação dos territórios, de ambos os lados. Mas quem acaba iniciando é os Estados Unidos. O conflito, como eu já disse, é o mais violento da guerra, com o sofrimento e crueldade de ambos os lados. Os Estados Unidos, né, a gente vai ver que ele vai ser muito violento nessa guerra, né? Eles enviam mais de 500 mil de tropas até o final da guerra, né? E bombardeiam o território do norte sem distinção entre civil e militar. Se é uma vila, se é uma base militar, se é um posto de gasolina, qualquer coisa, toma bomba. E, inclusive, eles usavam as bombas incendiárias de napalm, que as bombas incendiárias tinham sido proibidas pela ONU, entendeu? Elas são tecnicamente proibidas pela ONU naquela época, porque as bombas incendiárias que haviam sido proibidas naquela época eram bombas de fósforo e outros tipos de materiais. E esse era um material novo, né? A temida a bomba de napalm com o famoso ingrediente laranja, né? Reagente laranja que eles falavam, né? A gente vai ver que isso que eles fizeram, né, nos Estados Unidos fizeram, é um crime de guerra, é considerado um crime de guerra. Mas, obviamente, os Estados Unidos não vai ter muita repercussão com isso por enquanto. Na Frente Comunista, também conhecidos como Vietcongues, eles estavam causando literalmente uma guerra de terror no Sul, né? Eles tinham uma tática de guerrilha que mistificava a tropa deles literalmente. Muitos falavam que eles eram fantasmas porque eles sumiam do nada, entendeu? Eles colocavam mina terrestre ao redor de uma vila, por exemplo, à noite. O pessoal quando de manhã o pessoal ia sair para plantar arroz, para fazer essas coisas, eles andavam, pisavam em cima da mina e morriam. Entendeu? Isso acontecia muito. E uma das coisas também que acontecia era, por exemplo, uma vila afastada ser atacada, e quando as tropas do Sul chegavam para ajudar essa vila, eles encontravam a cabeça de todos os homens da vila enfileiradas, né, arrancadas, enfileiradas, e criança e mulher enfiada em estaca, entendeu? Então, eles estavam literalmente fazendo uma guerra de terror para fazer com que o Sul se rendesse. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam bombardeando e botando fogo em todo mundo, sem distinção nenhuma. Mas nessa guerra, a presença dos jornalistas foi intensa, né? E eles começaram a tirar foto, gravar, fazer entrevista, entendeu? E isso acabou espalhando um desgosto com as ações que os Estados Unidos tinham feito lá no Vietnã, principalmente dentro dos Estados Unidos. E começou, né, essa pergunta sobre se essa guerra era realmente necessária, porque quem iniciou essa guerra, dessa vez, foi os Estados Unidos. Nesse momento, começa a surgir, principalmente contra a Guerra da Coreia, o movimento hippie. O movimento hippie era totalmente contra isso, né? A guerra, que ela dura quase 11 anos, gente. 11 anos de guerra. Ela vai acabar em 1975, um ano depois dos Estados Unidos terem se retirado do Vietnã, tá? E o Norte tendo vitória. Um detalhe disso, gente, é que é o seguinte: os Estados Unidos, eles perderam essa guerra. Essa guerra ficou tão cara para eles que eles tiveram que retirar todas as tropas. E a partir do momento que você precisa retirar suas tropas porque você não consegue mais pagar essa guerra, você perdeu. Só que até hoje eles falam que eles não foram derrotados, que foi uma retirada por causa da Coreia do Norte. Eles falam, não, nós fizemos a mesma coisa que os norte-coreanos fizeram. Só que na realidade não, né? Porque os norte-coreanos, eles estão lutando dentro do país deles. Eles estavam fazendo uma guerra de unificação. E sendo que os Estados Unidos estavam chegando num país totalmente estrangeiro e começando um conflito que, apesar de inevitável, foram eles que começaram, e eles sendo um país muito poderoso. Antes de acontecer a Guerra da Coreia, e durante a Guerra do Vietnã, na verdade, e durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam com um helicóptero, os Estados Unidos estavam com tanque de guerra, caminhão blindado, e os Vietcongues, né, ao lado socialista, estavam utilizando bicicleta no meio da selva, entendeu? Para movimentar tropas. Então a gente consegue mostrar como os Estados Unidos entrou orgulhoso nessa guerra e acabaram se ferrando, né?
A Guerra do Vietnã também acabou com aquela imagem do soldado herói americano, entendeu? Inicia uma nova fase dessa visão americana na mídia. Agora, o soldado não é mais um herói. O soldado é um cara que sofreu na guerra, entendeu? O que acontece? Por que muda essa coisa? O pessoal que foi na Segunda Guerra Mundial era endeusado. Eles são conhecidos como a geração de ouro, né? Mas o que acontece? A guerra acabou lá em 45, eles estão aqui em 75 e esse pessoal está sofrendo. Eles estão tendo trauma de guerra, entendeu? Estão tendo estresse pós-traumático e várias outras coisas. E aí o pessoal está vendo que isso não é legal, não é bonito, entendeu? E os jovens que estão indo para a guerra, querendo ser a nova geração de ouro, eles estão chegando também com esse trauma agora muito pior, né? Porque eles foram derrotados. E eles também, por causa dos avanços tecnológicos, agora existiam muitos opioides, né? Que são drogas para dor, que vem do ópio, né? Que é uma droga também anestésica. E muitos desses soldados vão voltar viciados daí, né? Viciado em morfina, viciados em cocaína, que era utilizada também para aliviar a dor naquela época. Entendeu? Então, nesse momento, isso é quebrado. Até hoje, a gente consegue ver a diferença entre as visões de Hollywood mesmo sobre cada guerra. Quando você vai ver um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, aquele Band of Brothers e vários outros filmes, também em jogos, essas coisas, vocês veem o soldado americano como um herói, um cara que está libertando a França, que está lutando a guerra de libertação, indo matar Hitler, entendeu? Nós somos os bonzinhos. Mas quando você fala sobre a guerra do Vietnã, como, por exemplo, filmes como o Rambo, entendeu? Jogos como Call of Duty, Battlefield, entendeu? Você vê o personagem os soldados americanos não como um herói, como heróis, entendeu? Na verdade, eles são violentos, eles são brutais, eles são barbáricos, entendeu? E no final acaba se vendo muito desses momentos o americano como um cara mau nessa guerra e não como um cara bom. E aqui a gente vai ver agora uma cena de um filme que tem a Guerra do Vietnã, que é o famoso Forrest Gump, que é um filme que ele é muito contra a Guerra do Vietnã, né? Ele tem uma mensagem muito forte contra a Guerra do Vietnã. A gente vai ver um pouquinho aqui da cena, uma das cenas mais chocantes do filme, né? There's something happening here. Aí um dia a gente estava andando como sempre e de repente, sem mais nem menos, alguém desligou a chuva e o sol apareceu. Abaixa, Forrest! Pega aquela arma ali, diabos, pega! Vocês também! Braço forte, braço forte! Atenção, ferido! Braço forte, aqui é Lima 6, câmbio! Estamos sendo atingidos, vem do ponto azul, mais dois! Estão atacando com granadas e mísseis! Não tá atirando! Que diabo, Mike, o que está fazendo? Desempenha essa arma e atira nas árvores! O que está esperando, hein? Meu Deus, a minha tropa está sendo bombardeada! Vem efetuando para o ponto azul, braço Lima 6, inimigo! Recuem! Recuem! Corre, Forrest! Recuem! Forrest! Corre, Forrest! Recuem! Vamos lá! Corre, diabo, corre!
O médico! Meu médico! Eu corri, como a Jenny me disse. Corri tanto e para tão longe que logo eu estava sozinho, que era muito ruim. Buba! Buba era o meu melhor amigo e eu tinha que saber se ele estava bem. Tem algum culpado por aí? Eu tenho 3 aqui. E cadê você, cara? Buba! Quando eu voltei para achar o Buba, bom, tinha um garoto deitado no chão. Tex! Tá bom. Eu não podia deixar ele lá sozinho, apavorado como ele estava. Então eu peguei ele e corri de volta. E toda vez que eu voltei procurando o Buba, alguém dizia: me ajude, Forrest, me ajude. Eu não ouço. Tudo bem, cara. Fica frio. Tudo vai dar certo. Comecei a ficar com medo de não encontrar o Buba. Socorro, câmbio. Câmbio, braço forte. Eu sei que a sua posição é perigosa. Temos Charles aqui em toda parte. Eu preciso dos jatos agora mesmo. Câmbio. Lima 6, braço forte. Tenente, Coleman está morto. Eu sei que ele está morto. Todo meu pelotão foi dizimado. Droga. Braço Lima 6, Droga. braço Lima 6. O que está fazendo? Câmbio. Me deixa aqui. Sai. Me deixa Braço aqui. Lima 6, braço forte. Com outra mão, câmbio. Eu mandei me deixar aqui. Droga. Braço Lima 6, aqui é braço forte. Aviso que Chaves estão a caminho agora. Câmbio. Aí parece que alguma coisa pulou e me mordeu. Ah! Uma coisa me mordeu! Seu miserável! Desgraçado! Eu não posso abandonar o pelotão! Eu disse pra me deixar lá, Gump! Esqueça de mim e saia daqui! Você ouviu o que eu disse? Diabos, me ponha no chão! Tira o teu traseiro daqui! Que diabos! Eu não pedi pra você me tirar de lá, desgraçado! Onde é que você pensa que vai? Pegar o Buba. Tem um ataque aéreo chegando agora! Vou jogar na palma em toda a área, Gump! Fique aqui! É uma ordem! Que diabos, Gump! Eu tenho que achar o Buba! Forrest. Buba. Eu tô bem, Forrest. Eu tô bem. Oh, Buba, não. Eu vou ficar bom. Vamos. Venha. Eu tô bem, Forrest. Eu tô bem. Helicóptero! Fumaça! Cheguei até aqui!
Se eu soubesse que era a última vez que a gente ia conversar, eu tinha pensado em outra coisa para dizer. Ei, Bubba. Forrest. Por que isso aconteceu? Atiraram em você, Bubba. Aí, o Bubba disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu quero ir para casa. Bubba era meu melhor amigo. E até eu sei que isso não se encontra todo dia. Bubba ia ser o capitão do barco de camarão, mas ele morreu na beira daquele rio no Vietnã. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse filme inteiro, porque é muito bom. Esse aqui não é para vocês. Agora, gente, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a corrida espacial e também nós vamos falar sobre o poder das imagens na Guerra Fria, um pouco sobre a propaganda naquela época, também sobre a revolução cultural que ela trouxe. Nossa aula de hoje é curtinha. Vou colocar a gravação dela lá no Google Classroom, junto com os exercícios, quando tudo estiver pronto. Beleza, gente? Alguma pergunta? Tranquilo. Beleza, então. Então, tchau pra vocês. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Tchau, boa noite. Boa noite.